De volta com o seu Conexão Jovem, um lugar onde você tem voz e tem vez, o seu espaço é garantido aqui e nós vamos direto com o nosso quadro de hoje, Trainee da Vida. Olá, como está você? Que bom estar aqui novamente. Hoje o tema é complexo e muito legal. Gestão da vida ou gestão do tempo? Olha, eu vou perguntar uma coisa para você, realmente. Você consegue gerenciar o seu tempo? Quem consegue gerenciar o tempo? Diga sinceramente para mim. Você consegue atrasar 1 hora agora, desse momento que você está? Digamos que você chega 3 horas da tarde no lugar e, nossa, eu gostaria de que agora fosse as 2, então você pega e gerencia o seu tempo, pegando as 3 e colocando para as 2. Ninguém gerencia tempo. Ninguém gerencia, não, ninguém pode atrasar, parar o tempo, só Deus pode fazer isso. Sabe o que você faz? Você gerencia a sua vida no tempo que você tem disponível. Ah, mas isso aí é só um jogo de palavras. Não, não é um jogo de palavras. Quando você percebe e declara e determina que, na verdade, você gerencia a sua vida, as suas atividades no seu tempo, as coisas mudam. Porque a partir daí você não pode dizer mais que não tem tempo. Porque tempo todo mundo tem 24 horas. A questão agora é saber, será que eu estou gerenciando bem as minhas atividades, a minha vida, no tempo que eu tenho disponível? Percebe como é que a visão muda e a partir daí as coisas mudam também? Sabendo que você gerencia a sua vida e as atividades, começa a pensar para agora e a perguntar para si mesmo, será que eu estou escolhendo bem as atividades que eu preciso fazer? Que eu quero fazer, que são importantes para mim? Será que nesse tempo que eu tenho disponível, eu estou escolhendo fazer as coisas certas? Porque é uma questão de escolha. A partir de agora, você não pode dizer mais que não tem mais tempo. Você pode dizer que talvez escolheu errado fazer as coisas que precisavam fazer no tempo que você tinha disponível. Pense bem, as atividades que você tem feito realmente são aquelas que precisam e estão trazendo os resultados que você quer alcançar para a sua vida? Pense nos resultados que você quer alcançar. Pense naquele sucesso que você quer ter. Escolha as atividades para ocupar o seu tempo corretas, para ter o resultado que você merece ter. Repense isso, reveja sua atividade e saiba, você tem tempo sim. Gerencie a sua vida e muita coisa bacana pode acontecer. Pergunta lá para o seu espelho. Espelho, o que eu tenho feito que tem tomado tempo da minha vida, que eu não gostaria de perder? Essa resposta vai ser gritante e extremamente importante para você. A gente pode conversar mais sobre isso no meu site www.rochael.com.br. Um abraço grande e até mais. Valeu, Rochelle. Olha só, Bianca, quero mandar alguns abraços aqui rapidinho para o Davidson Carvalho, para, Vanessa Salles, Diviane Silva, Nara Oliveira, o Valdir de Souza e o último abraço aqui para a Maria Santana. Todos ligados com a gente, porque aqui a galera tem voz e tem vez. Tá certo. Se desconecta de tudo, se conecta com a gente. Um beijo também especial aqui para o Reinaldo Matheus Gomes. Ele é de Manaus, Chapolin. A gente foi para lá em setembro, não é? No Campuri da Unob. Ele tá mandando um beijo especial pra gente aqui. O Bruno Silva também. Deixa eu ver de onde o Bruno é. Ele, bom, não fala, mas está pedindo um beijo para sua mãe. Um beijo, Bruno Silva, e também para sua família. A Meire Lima também. Ela está participando aqui com a gente, ela é de Rondônia e manda um abraço para toda a galera lá da igreja dela. E também o José Aguiar, ele mora, deixa eu ver. Bom, ele não disse aqui, ele mandou uma foto e colocou assim, eu moro ao lado esquerdo dessa imagem, mas não dá para ver a imagem. Mas tudo bem, um beijo especial para você, viu, José Aguiar, pela sua participação aqui no Conexão. A galera também está mandando o WhatsApp, sempre está aparecendo aí na sua tela, é o 12981567416. Daqui a pouquinho a gente manda mais abraços aqui. Estamos com um convidado especial, é um apresentador do Bíblia Fácil, ele torna a palavra de Deus um pouco mais fácil, né, de ser conversada, né? Fica facinho, estudada. Com o pastor Arilton fica facinho estudar a Bíblia. Pastor, no bloco anterior a gente estava conversando ali com o Gustavo, né, aquele jovem que perdeu seu avô. Ele disse que não gosta muito de falar sobre morte. A maioria dos jovens e a maioria das pessoas não gosta muito de falar sobre morte. É um negócio meio triste e a gente não se acostuma. Eu acho que jamais o ser humano vai entender e vai se acostumar com a morte, né? É uma coisa que rompe, né? Agora, você falou que o único a morrer e a ressuscitar, ou seja, que foi e que voltou, foi Jesus Cristo. Mas tem gente que fala que, na verdade, não. Muitas pessoas fazem isso, passam pela experiência da morte e voltam
né, para o mundo dos vivos e falam e relatam o que eles estão vendo lá do outro lado. Existe isso, pastor? Existe a crença, sim, de que é possível você morrer e voltar, e pessoas dizem que conversaram com pessoas que já morreram. Não existe nenhuma prova científica de que uma pessoa que morreu, ela passou um tempo no mundo do além, como eles falam, e volta para contar. Não existe nenhuma prova científica sobre isso. Na realidade, o que acontece desde o Éden é que o diabo tem procurado contrafazer a verdade de Deus. E se a Bíblia diz que o homem é mortal e que a gente, quando morre, vai para um estado de inconsciência, que o próprio Cristo chamou de sono, lá em João capítulo 11, o diabo, para contrafazer, ele apresenta outras propostas. E uma das mais populares hoje é que a pessoa, de fato, tem consciência após a morte, que você pode se comunicar com quem já morreu, mas nada disso é verdade, não há comprovação científica disso. Pelo contrário, nós entendemos isso como sendo um dos enganos de Satanás dos tempos atuais para desvirtuar as pessoas do caminho correto e da verdade. E Lázaro? Ele também foi um que morreu e voltou depois, né? Lázaro, sim, o que Jesus ressuscitou. Agora, quando eu digo que só Jesus foi ele que morreu e voltou, é porque hoje nós só podemos ter contato com Cristo, por isso só ele pode contar. Você vai ter na Bíblia, por exemplo, Moisés, que nós entendemos que morreu e Deus o ressuscitou, porque ele aparece no Monte da Transfiguração com Jesus. Então, certamente Deus o ressuscitou, mas nós não temos contato com Moisés para ouvir dele o que é após a morte. Então, você tem casos de ressurreições da Bíblia, mas somente Cristo, que venceu a morte, morreu, venceu a morte, e ele hoje nos revela por sua palavra todo o mistério da morte. Muito bem, e aí, está tirando suas dúvidas? Está entendendo bastante coisa? A gente está aprendendo muito. Eu e o Chapolin aqui estamos sugando tudo do pastor, né? Tem que aproveitar esse momento, Tem que aproveitar o momento, tem que aproveitar o momento. E ainda sobre o tema, Rafaela Martins traz mais informações aqui pra gente. Fala, Rafa. Pode ficar sossegado que ninguém morreu. Ou melhor, ninguém apitou, ninguém foi para a cidade dos pés juntos. Mas o assunto de hoje é morte. Por isso que a nossa equipe foi conversar com alguns especialistas para saber um pouquinho mais sobre essa crença nas civilizações antigas. Vamos começar a falar dos gregos e romanos. Sim, eles têm grande influência na nossa sociedade, mas no que eles acreditavam a respeito da morte? A morte, ela participa de todas as civilizações e desde a pré-história. Você tem diferenças, é lógico. Para o egípcio era 100% religião e o corpo era mumificado para renascer. Não para todos, havia os que não interessavam em renascimento, né? Doentes ou muito trabalhadores. A Mesopotâmia representa um mundo muito sombrio. Agora, todos, de forma geral, eles veem a ideia de paraíso e castigo, todos. No caso dos gregos e os romanos, nós temos uma passagem, seria fases. Você teria a primeira fase daquela cultura, uma ligação com a tumba. A alma e o corpo convivem junto, então a tumba precisa de libações, precisa de cerimônias. Há lugar no túmulo grego, romano, onde a alma, que é o daimon, ou lares dos romanos, ela é apaziguada, ela participa e ajuda a família, não é? Todo mundo gosta do feriado de finados, porque dá para descansar, passear, mas pouca gente sabe o que se comemora de fato nesse dia. Você sabia que tem uma grande influência mexicana? Sabe por quê? Não? Então fica ligado. Olha, a respeito da morte no México, eles têm uma sensibilidade muito grande. A razão vem do período colonial. Eles foram muito massacrados, houve um genocídio no México. Então, eles veem na morte um espírito de liberdade. Eles se libertam de todos os males terrenos para entrar em outro plano que para eles é altamente místico.
há uma diferença entre o que acreditavam os povos antigos e os atuais, mas há uma sequência lógica desse processo. Veja bem, aqui nós comemoramos o Dia de Finados levando ao morto flores e velas. Lá não. Lá eles festejam com festa mesmo. Eles vão aos cemitérios, etc. e tal, mas nas portas dos cemitérios não existem flores, existem chocolates. Então são caveiras de chocolate, de marzipan, que as crianças comem ao final do dia, assim, avidamente, como se eles destruíssem a vida e entrassem em um outro patamar de vida. Toda a nossa cultura vem dos povos da antiguidade. Seria impossível deixar a infância da humanidade de lado. Tudo veio, e principalmente de Grécia e Roma, que se abeberou no Egito ou Mesopotâmia. No caso de religiosidade, quando nós falamos de céu, inferno, purgatório, sem dúvida, sim, tudo está a influência da Grécia e Roma na política, nas artes, no pensamento. Eu acho que nós hoje vivemos um processo de globalização. Então nós temos uma influência mundial e a memória da antiguidade, ela se preserva em algumas coisas. Valeu, Rafa. Bacana a reportagem. Aliás, você pode ter acesso às reportagens e todo o nosso conteúdo aqui veiculado no Conexão lá na nossa página no Face, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Curte lá, compartilha, fala para os seus amigos. Vamos deixar ali a nossa página mais interativa, tá bom? E a gente conta com você. facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Pastor Arilton, por que a morte é comparada com um sono? Como assim? Bom, deixa eu ler um texto então, onde Cristo usa essa expressão, que é João capítulo 11. Aqui nesse episódio, um amigo de Cristo, chamado Lázaro, irmão de Marta e Maria, ele havia falecido. E eles foram em busca de Cristo para que o buscaram antes que Lázaro falecesse. Mas Cristo intencionalmente se deteve, demorou em atender o pedido e Lázaro finalmente morreu. Então Jesus disse assim para os seus discípulos. Isto dizia, João 11:11, isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram depois os discípulos, verso 12, Senhor, se dorme estará salvo? Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Então Jesus foi quem comparou a morte a um sono. Ele não foi o primeiro a fazer isso, a Bíblia toda faz isso. Paulo também diz isso, que quando Cristo voltar, aqueles que dormem no pó da terra ressuscitarão. Você até comentou que é a palavra mais utilizada para a morte, né, na Bíblia, sono. Sono, exatamente. Inclusive, a palavra latina para cemitério é dormitorium. Olha que interessante. Então, dormitorium é uma palavra latina para cemitério, ou seja, onde as pessoas estão dormindo. E a gente usa a expressão hoje, né, dormitório. Por que Jesus comparou a morte a um sono? Porque quando você dorme, você passa 7, 8, 9 horas e você não vê o tempo passar. Então você perde a consciência e a recobra novamente. Assim será com um dia que nós morremos. Uma pessoa que morreu há 500 anos no passado, ele não sabe que já se passaram 500 anos. Ele lá, há 500 anos atrás, perdeu a consciência e ele vai recobrá-la em um momento ou outro. Ou ele recobra a consciência na volta de Jesus, se ele estiver salvo, ou ele recobrará a consciência 1000 anos depois da volta de Cristo, se ele estiver perdido. Então, a morte é isso, é um sono. Quem morre está inconsciente, não vê o tempo passar. E tem um texto na Bíblia que eu posso ler com vocês, que é Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. A palavra de Deus diz assim, Eclesiastes 9, 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Ou seja, não há consciência. Inconsciente total. Inconsciência total. Esse é quando uma pessoa morre. Interessante. A gente tinha comentado no início, pastor, sobre a reencarnação, né? E muita gente fala sobre reencarnação hoje em dia. Muita gente até faz boas ações porque elas esperam ter uma reencarnação melhor, né, do que a própria vida que elas têm hoje, né? Ou de repente não reencarnar em um animal, em uma outra forma de vida, né? Porque pode reencarnar em qualquer forma de vida, se não me engano. Mas como que é essa questão da reencarnação? Ela existe mesmo ou não? Não, a reencarnação ela não existe. Você, quando morre, não se reencarna em nenhuma outra pessoa,
em outra criatura, em outro momento. Você morreu, você vai para um estado de inconsciência, vai para um sono. Olha o que Jesus falou em João, capítulo 5, verso 28 e 29. João, Evangelho de São João, capítulo 5, versos 28 e 29. Jesus diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem praticado o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então Cristo disse assim: todos os que morreram ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para o juízo ou a perdição eterna. Quer dizer, se Cristo diz que quando ele voltar haverá ressurreição, isso quer dizer que ninguém está por aí vagueando, ninguém está se reencarnando, estão todos inconscientes, no pó da terra, esperando a ressurreição. Agora, uma coisa que a galera confunde um pouquinho é reencarnação com encarnação, porque Jesus, ele encarnou e não reencarnou, né? Cristo foi o único ser a se encarnar como homem. Ele era Deus e a partir da encarnação ele tornou-se Deus homem. Ele não se encarnou numa vida que já existia. Ele se fez homem. É por isso que das três pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho é o único que é Deus homem. O Pai não é Deus homem, o Espírito não é Deus homem, só Cristo é Deus homem. E ele se tornou humano. Ele não se encarnou numa vida, ele se fez homem e nasceu como criança. Esse é um mistério que a mente humana não alcança, né? A gente aceita pela fé. Como que Deus pode nascer de uma criança? A gente não raciocina, não entende isso. Nossa mente não alcança, mas pela fé nós acreditamos. É incrível que um Deus imortal, ele conseguiu se tornar mortal, né? Não tem como a gente... Ele assumiu a natureza humana, mortal, né? Interessante. Incrível. Deus é maravilhoso e você está acompanhando o nosso Conexão de hoje com um tema muito especial, muito importante, muito oportuno. Quem sabe nesse momento você está aí, enlutado ou triste neste dia por ter visitado um túmulo, ou não sei como é que foi a tua rotina hoje, mas creio que se você neste momento está acompanhando Conexão e está com o seu coração um pouco entristecido, há esperança, há uma mensagem especial. E a gente está indo para o terceiro bloco. Não sai daí, porque a mensagem é para você. Olá, eu sou Marília Lago. Eu sou Lícia Matoso. E nós somos de Ji-Paraná, Rondônia. E queremos deixar um recado para você. Visite a página do Conexão Jovem no Facebook, curta a página e fique por dentro de tudo. Tchau!